uma espécie de negação do evangelho. A maneira como esses irmãos estavam vivendo era uma negação do evangelho. Embora eles se julgassem crentes, embora eles fossem a igreja, embora eles cultuassem normalmente, a vida deles, o comportamento deles, a atitude deles no dia a dia, a atitude deles em relação aos próprios irmãos, era uma atitude de pessoas que não conheciam o evangelho, de alguém que não conhecia o evangelho. Isso é assustador, irmãos, assustador, entendeu? Então, Paulo está aqui, irmãos, tratando com esses irmãos, porque eles estavam vivendo como se não fosse cristão. E porque Paulo via isso, ele está pregando novamente a mensagem do evangelho a esses irmãos. Quando Paulo fala, querido, da sabedoria de Deus, a mensagem da sabedoria de Deus é uma mensagem voltada para o evangelho. A sabedoria de Deus é o evangelho. A sabedoria de Deus é o plano de Deus de salvar o ser humano. Olha, vou te dar um exemplo do que eu estou colocando aqui para você. Quando a gente volta para 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, lá está escrito assim: certamente a palavra da cruz aqui, é a mensagem do evangelho. É a mensagem que diz que Jesus Cristo desceu do céu e que ele morreu pregado no madeiro com a finalidade, com o propósito de salvar aqueles que creem. Então, a palavra da cruz, diz Paulo, é loucura para os que se perdem, né? Mas para nós que somos cristãos, diz Paulo, nós que somos salvos, essa palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Aí ele cita um texto para comprovar, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está trazendo à tona, veja, Paulo fundou essa igreja, ele pregou o evangelho para essa igreja, e depois ele seguiu em viagem. Agora ele está escrevendo uma carta. Dizem que Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja, tratando de problemas. Essa aqui não é a primeira, essa aqui é a segunda carta, já que ele está escrevendo, entendeu? Para tratar de problemas dessa igreja. E parece que não houve mudança na vida deles, desde a primeira vez que Paulo esteve lá, até agora que ele está escrevendo. Parece que não houve um crescimento espiritual na vida desses irmãos. Era uma igreja muito espiritual, no sentido de haver manifestações do Espírito, mas ao mesmo tempo que havia muitas manifestações do Espírito, havia muita carnalidade na vida da igreja. Havia um comportamento cristão que não era cristão. Havia um comportamento que era igual ao comportamento de um homem sem Deus. Tá? Então Paulo está colocando aqui: olha, nós pregamos a vocês o Evangelho. Nós anunciamos a vocês Cristo, o Cristo crucificado. Vocês ouviram o Evangelho, vocês conhecem o Evangelho, mas a maneira de vocês viverem me sugerem que eu preciso pregar outra vez a vocês, porque vocês não há mudança no comportamento, não há mudança de caráter, não há uma transformação de vida na vida de vocês. E aí Paulo, queridos, é bem interessante essa questão, irmãos. O pensamento de Paulo é muito simples aqui. Se vocês estão vivendo como se não fossem cristãos, o que me cabe como pastor é pregar o evangelho a vocês novamente. Querido, eu não estou dizendo em nenhum momento aqui que esses irmãos não eram crentes, eles eram. O problema é que eles estavam agindo como se não fosse. Esse era o drama que Paulo está tratando aqui com esses irmãos. Eu digo a vocês, querido, que eu vou focar bastante nessa questão hoje, tá? O fato da gente ser cristão, mas a despeito de ser cristão, está vivendo como se não fosse. Isso envergonha o nome de Cristo, entendeu? Isso atrasa o desenvolvimento da igreja.
impede o avanço da igreja, porque uma igreja onde os irmãos estão vivendo como se não fossem irmãos, ela está dando problema, entendeu? Ela não é uma igreja que vai atrair pessoas. Ela não é uma igreja que vai ser cativante para quem é de fora. Porque o irmão o de fora olha para a vida do irmão, e o irmão está vivendo que nem ele. Faz as mesmas coisas, vai para os mesmos lugares, faz tudo igual. Não há diferença. Bom, irmãos, se eu sou... E olha que eu estive nesse lugar durante muito tempo, entendeu? Então eu estou aqui vendo a minha vida, curtindo a minha vida, saindo no final de semana, bebendo, aproveitando, curtindo as festas e tudo mais, me prostituindo, fazendo tudo aquilo que as pessoas fazem. Aí eu convivo com alguém próximo de mim lá, que diz que é crente. Só que eu olho para ele, e ele está fazendo as mesmas coisas que eu. Aí eu me pergunto, gente, o que eu vou fazer na igreja dele? Não há por que ir para lá. Entende? Esse era um problema muito sério, querido. Era um problema lá para a igreja de Corinto. E eu digo a vocês, infelizmente, é um problema muito real hoje do cristianismo brasileiro, tá? O motivo, e aqui, escute bem, querido. O motivo, a razão para esses irmãos agirem dessa forma era a má compreensão do evangelho e principalmente a centralidade da cruz. Sabe o que não é estranho, sabe o que choca a gente aqui? É que quem pregou o evangelho para essas pessoas foi Paulo. Mas embora tenha sido Paulo quem pregou o evangelho, embora essas pessoas tenham realmente nascido de novo, elas não deram continuidade, querido, no seu crescimento. Parece a parábola do semeador, da semente que cai em uma terreno pedregoso, entendeu? Ela cai e logo nasce, mas ela não cria raízes por causa do solo, é pedregoso, não cria raízes. E porque não cria raízes, ela vai secando e se não houver um cuidado, se não houver ali, querido, um investimento, essa planta vai morrer. Muitos cristãos se conformam, irmãos, e aqui eu volto para uma coisa que eu venho dizendo a vocês. Há um ensino no meio da igreja brasileira, na verdade, na igreja de uma forma geral no mundo, em que as pessoas pregam o evangelho, ou pregam alguma coisa, fazem um apelo. Alguém vem aqui à frente e diz, olha, eu quero aceitar Jesus. Aí ele faz uma oração, entregando a vida para Jesus, e o pastor diz, agora você é salvo. Agora teu nome foi escrito no livro da vida. Bom, se é só isso, irmãos, essa pessoa ela vai viver da forma como ela bem entende, porque ela já soube que ela está salva, que o nome dela está escrito no livro da vida e que está tudo bem com ela agora. E muitas vezes, e aí é o tema que vamos tratar aqui hoje, tá bom? E muitas vezes vem uma doutrina maligna como essa do crente carnal. É o crente que, embora salvo, viva como quem não é salvo. Ele é salvo, entendeu? Ele vai para o céu, mas ele está vivendo como se não fosse. E essa doutrina tem causado um estrago muito grande na igreja, irmãos. Muito grande mesmo. Tem deixado muitas pessoas conformadas com a sua falta de crescimento. Eu já disse a vocês o seguinte: é bom a gente visualizar a vida cristã da seguinte forma: eu aceitei a Cristo, né? Houve realmente salvação, o Espírito veio habitar o meu coração, tá? Eu sou colocado aqui no pé de uma escada. E a vida cristã é esse subir essa escada degrau a degrau, dia após dia. O natural da vida cristã é que eu esteja sempre subindo, um degrau por vez, mas sempre subindo, sempre caminhando. Tem pessoas que se conformam com o seguinte: bom, eu sou salvo, eu estou aqui no primeiro degrau, eu não me importo muito em subir, já que eu estou salvo mesmo. Como alguns dizem por aí, pastor, eu quero é subir, pastor. Nem que eu tenha que me agarrar com alguém, mas eu quero é subir. Essa é uma ideia engraçada, querido, mas diabólica, entendeu? Porque não tem esse negócio de ir agarrado com alguém. Ou você vai sozinho ou você não vai. Não tem ajuda para te levar para o céu, entende? Então esse conceito de crente carnal,
É um conceito que tem prejudicado a igreja, porque as pessoas se conformam com a vida que tem. Queridos, minha esposa planta lá em casa, gosta de planta lá em casa. Tem lá, precisa até ver, nas gravações tem planta de um lado, planta de outro. Na minha casa, você entra lá em casa, tem planta, só falta ter planta no banheiro, mas no resto tem planta em todo lugar. Então a gente está muito acostumado com esse negócio de crescimento, entendeu? Você não planta uma semente num jarrinho, ou você planta uma planta né, assim, e ela permanece da forma como você deixou lá. Não existe, irmãos. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Ela não pode ficar estagnada da forma como foi colocada lá. Não existe isso. Nada que é vivo pode permanecer estagnado no mesmo estágio. Ou está progredindo, ou está morrendo. É assim que funciona. Mas muitas pessoas se conformam com um cristianismo conformista. O pastor disse que eu sou salvo quando eu levantei a mão. Amém. Se eu estou produzindo ou não, isso não faz diferença. Se eu estou crescendo ou não, isso faz... Eu sou salvo. Irmãos, cuidado com isso, querido. Cuidado. Porque eu venho pregando a respeito disso há muito tempo à igreja. Eu venho ensinando à igreja há muito tempo, querido, a respeito disso. O perigo da religiosidade. O perigo do auto-engano. Os irmãos sabem aqui, todos vocês que estão aqui sabem, que eu nunca digo a você que aceitou a Cristo, que levantou a mão e que agora você é salvo. Não, eu não digo isso. Porque eu não sei o que aconteceu contigo. A verdade é essa. À medida que você vai caminhando com Deus, eu como pastor vou observando a sua vida. Se eu nasci de novo, querido, e o Espírito está habitando em mim, então deve haver crescimento. Eu não posso ficar estagnado. E por que essas pessoas lá em Corinto estavam nessa situação? A ponto de Paulo pregar o evangelho de novo para elas. De maneira muito prática, querido. De maneira muito prática. O amor dessas pessoas, dos coríntios, pela ostentação, lembre-se que o problema lá era a cultura em que eles estavam inseridos. Eles moravam numa cidade da Grécia, Corinto. Dizem que talvez, me parece que era a segunda maior cidade da Grécia, em importância, em mercado e tudo. Então uma cidade muito movimentada e dada a havia naquela época muitos filósofos ambulantes, entendeu? E esses caras, eles encantavam as pessoas com a oratória, essa coisa toda. E os cristãos se apegaram a isso de tal forma que trouxeram esse mau hábito para dentro da igreja e lá começaram a criar os seus grupos, entendeu? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E começou uma disputa interna para saber qual era o maior líder entre eles. De qual grupo você é? Eu sou do grupo de Paulo. E você? Não, eu sou de Apolo. O meu grupo é melhor do que o seu. E começou uma disputa como havia entre os moradores de Corinto a respeito dos filósofos. Eu pertenço ao grupo do filósofo A. Não, eu pertenço ao grupo do filósofo B. Entendeu? Ele é melhor do que o A. O A é melhor do que o B. Então começa essa disputa. Esse negócio entrou na igreja. E a igreja começou a viver dessa forma. A igreja estava rachada. Havia 4 partidos dentro da igreja. Então por que a mensagem do evangelho não produziu neles o efeito que se esperava? Por causa do amor pela ostentação, o prestígio, a retórica e a aprovação social, querido. Eles se empolgaram com isso, eles olharam para isso, acharam interessante aquela prática, trouxeram para dentro da igreja e esqueceram o evangelho e começaram uma disputa interna para saber quem era o grupo mais importante na igreja. E diga uma coisa, uma igreja como essa vai pregar o evangelho, irmãos? Nunca. Porque eles estão disputando internamente para saber quem é o grupo mais importante. Essa é a primeira consideração, querido. O contexto ainda é o mesmo. Paulo está tratando do problema de divisão na igreja. A segunda consideração é, e aqui eu trago um problema relacionado à questão do catolicismo, tá bom? Olha o versículo 15. Versículo 15 desse capítulo 3 diz assim, olha. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. O catolicismo romano
tem usado esse texto para justificar a doutrina do purgatório. Quase todo mundo aqui já passou pela Igreja Católica, deve saber do que eu estou falando, entendeu? Se ensina, querido, e lá o ensino é exatamente esse, que diferentemente do inferno, purgatório é uma experiência temporária. Purgar, você vai lá para purgar os seus pecados, entendeu? Os cristãos que têm pecado não confessado e morrem nessa situação vão para o purgatório e ali eles sofrem por um tempo até Deus julgar que eles estão prontos para o céu. Aí isso aqui é interpretado como ser salvo, como que através do fogo. Essa passagem é praticamente a única passagem do Novo Testamento que dá alguma margem para sustentar essa doutrina. Então, aqueles que aceitam a doutrina do purgatório, eles fundamentam com muito mais força o argumento deles, baseado nos livros apócrifos, querido, e na tradição da igreja. Porque na Bíblia não há como sustentar a ideia do purgatório. A intenção não é falar de igreja católica nem de purgatório. É só porque desse texto aqui de 1 Coríntios se tira faz menção à ideia de que o versículo 15 sustente a ideia do purgatório, tá bom? É muito pouco para defender tal coisa. E eu não vou me ater a isso porque também não é do meu interesse, não. Agora vamos lá. Aqui sim. A terceira observação. Muitos são aqueles que têm usado esse texto, basicamente eu estou citando aqui agora, versículo 1, 2, 3 e 4, para estabelecer uma divisão tríplice da raça humana. Escute bem o que eu vou colocar para você agora. De um lado, nós temos o homem natural, está lá em 1 Coríntios 2,14, né? Nós temos o homem natural. Essa é a pessoa que não tem o Espírito de Deus, né? O não salvo, o não regenerado. Do outro lado, nós temos o homem espiritual, está lá em 1 Coríntios 2,15. É a pessoa que é habitada pelo Espírito, né? É o cristão que anda com o Senhor em obediência e em frutificação. Esse é o homem espiritual. E entre os dois, entre o homem natural e o homem espiritual, nós temos o homem carnal. O que é o homem carnal? É aquele que é um cristão, ele tem certeza do céu, mas não vive de maneira diferente do mundo. As atitudes dele são as atitudes das mesmas pessoas que não conhecem a Cristo. O ensino aqui é que esses cristãos que vivem nessa condição serão salvos, todavia, como que através do fogo. É a mesma base do catolicismo, bom? Quanto ao purgatório. Tá. A pergunta que a gente faz é: existe a ideia, querido, de um homem natural? Sim, a Bíblia fala. Existe o homem espiritual? Sim, a Bíblia diz. Existe o carnal? Sim, Paulo está citando aqui. Não, olha só, eu, porém, irmão, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dizendo que há sim crentes carnais. Agora, aí alguém deduzir que ele está sugerindo que exista uma tríplice divisão da humanidade, querido, é ir muito longe na argumentação, entendeu? As pessoas que citam esse texto, elas se amparam muito em Romanos 7, que é o texto que nós estamos estudando agora nas terças-feiras. Olha, quando você lê o texto de Romanos 7, a gente pensa, isso aqui é o crente carnal, tá? Que está em dificuldade. Olha só Romanos 7, vou ler alguns versículos para você perceber como que parece que há, sim, base suficiente para defender a ideia do crente carnal, entendeu? Que é, sim, uma categoria de pessoas que estão passando por lutas. Olha só, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, tá vendo? Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui nós temos a descrição de uma pessoa vivendo um dilema. Qual é o dilema? Ela sabe o que deve fazer. Ela recebeu alguma iluminação do Espírito Santo e sabe o que tem que fazer. Mas ela tem um problema, ela não consegue fazer. Eu sei o que devo fazer, mas eu não consigo fazer. Eu não tenho forças para fazer. Aí a gente está vendo? Esse é o crente carnal. Esses são os bebês em Cristo. Eles vão ser salvos. Mesmo vivendo nessa condição, eles vão ser salvos. Ainda que através do fogo, mas vão ser salvos. O problema de usar esse texto, irmãos, como um texto como esse aqui de Romanos 7, para justificar a ideia de um crente carnal, é que os crentes lá de Corinto, queridos, eles se vangloriavam de serem espirituais. Eles se julgavam, já disse isso a vocês, eles se julgavam, pelo menos um grupo deles, mais espiritual do que o próprio apóstolo Paulo. Eu citei isso na ministração de domingo passado. Aqui em Corinto, nós não temos uma igreja que está se lamentando por causa dos seus pecados. Nós temos uma igreja que se acha superior. Há gente lá tão orgulhosa da sua condição espiritual que eles acham que estão acima do próprio Paulo. Enquanto o crente aqui de Romanos 7 se lamenta, ou o homem de Romanos 7, né? Vai ver quem é esse homem ainda depois. Enquanto o homem de Romanos 7, ele se lamenta da sua condição. Olha o que esse homem diz no versículo, em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o grito de alguém desesperado por causa da sua condição. Ele tem uma certa revelação da palavra, mas ele não consegue corresponder a isso. Ele sabe o que Deus quer dele, mas ele não consegue fazer. Por quê? Ele vai dizer, por causa do pecado que está em mim. Eu sou carnal, vendido sobre a escravidão do pecado. Então nós temos alguém consciente da sua realidade, da sua condição, mas ele não consegue mudar isso. É muito diferente desses crentes carnais aqui de 1 Coríntios. Porque esses aqui de 1 Coríntios estão orgulhosos, se acham superiores ao próprio Paulo. Eles não estão se lamentando, eles não estão olhando para a sua realidade e buscando... Não, querido, de forma alguma. Então é difícil para a gente sustentar essa ideia de um crente carnal nessas condições que vai ser salvo através do fogo. Não dá para fazer uma divisão, querido, não dá, da humanidade. Deixa eu colocar uma coisa para ti. Eu sei que isso vai estar mais na frente, mas deixa eu adiantar aqui algo. Todo argumento de Paulo, no capítulo 2, tem a ver com a questão, ele classifica a humanidade entre aqueles que não têm o Espírito não habita neles, ele chama essas pessoas de homem natural. E do outro lado nós temos aqueles em quem o Espírito habita. E Paulo chama essas pessoas em quem o Espírito habita de homem espiritual. Tá? É uma classificação. E então eu estou dizendo, eu tenho aqui de um lado aqueles que não são salvos, do outro lado aqueles que são salvos. Isso por causa do argumento que ele está desenvolvendo. Mas agora no versículo 3, no capítulo 3, ele se volta para falar aos coríntios. E ele não classifica, ele não pode chamar os coríntios de não salvos, de homem natural, mas se recusa a chamar os coríntios de homens espirituais, por causa da realidade que eles estão vivendo. Então ele chama eles de carnais. Isso aqui é só, a gente vai entrar nisso aqui com mais detalhe, tá bom? E a quarta consideração que eu faço aqui tem a ver com aquilo que eu já disse. Os 4 primeiros capítulos dessa carta foram escritos para tratar do problema da divisão na igreja de Corinto. Esse problema foi causado por uma má compreensão do evangelho. Então o que Paulo faz? Capítulo 1 e 2, ele
traz de novo a mensagem do Evangelho. Ele prega novamente a mensagem do Evangelho, a sabedoria de Deus, a sabedoria oculta de Deus, o Cristo crucificado, o Cristo que foi para o madeiro em fraqueza. Esse Cristo que foi pregado no madeiro, ele é o plano de Deus para salvar o ser humano. Por que os gregos dizem que isso é loucura? Por que os judeus se escandalizam? Como que um Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade, pôde ter morrido em tamanha fraqueza e vergonha? Não entrava na mente de um sábio que o Salvador do mundo fosse morto da forma como ele foi. Era ridículo, é loucura. Eles dizem, isso é tolice, crer nisso é tolice, crer nisso é não ter juízo, é não conseguir raciocinar. Você está me dizendo que aquele que veio para salvar a humanidade foi preso pelos judeus, entregue aos romanos, foi crucificado no madeiro, morto como um bandido, e ele vai salvar, ele não conseguiu nem se salvar, ele vai salvar o mundo? Isso é loucura. Convenhamos, querido, se você não tem o Espírito, isso é loucura mesmo. Eles estão certos. Um Salvador que não consegue se salvar. O drama de quem não entende, querido, é que Cristo não veio para se salvar, veio para nos salvar. E para nos salvar, ele tinha que ir para o madeiro. Se Jesus não vai para a cruz, não há salvação para ninguém. E por quê, pastor? Porque na cruz ele está tratando o problema do pecado do homem. Escute uma coisa, querido, eu sei que isso é meio complicado de dizer, mas nós pecamos diante de um Deus que é eterno. Como consequência disso, as consequências dos nossos pecados são eternas. É por isso que o ensino da Bíblia é que o homem que não tem os seus pecados perdoados por Cristo, ele sofrerá eternamente, porque ele está pecando contra um ser que é eterno. Quando Jesus vai para a cruz, ele sofre, ele paga o preço da minha condenação. O cálice da ira de Deus, diz a palavra, que era para ser derramado sobre mim, o castigo que eu merecia por causa do meu pecado, no singular, não é dos meus pecados, não é por causa do meu pecado, o castigo que era para vir sobre mim, Deus colocou em Jesus. Ele puniu o meu pecado em Jesus. Por causa disso eu sou salvo. Quando eu chegar diante de Deus, diante do grande trono branco, dia do julgamento, eu já disse isso a vocês, eu vou ser reprovado pelas minhas atitudes. Por mais que eu me esforce, por mais que eu deseje e anele viver uma vida de santidade, de obediência ao Senhor, eu tenho consciência da minha fraqueza e de pecados que são cometidos na minha caminhada, entendeu? Tropeços que eu tenho na caminhada. Então, quando eu chegar lá, querido, que eu for julgado por aquilo que estiver escrito nos livros, eu vou ser reprovado. Não há um cristão na face da terra que vai receber salvação por aquilo que está escrito nos livros. Mas aí vem a segunda. Quando você lê Apocalipse 20, há algo bem interessante. É o dia do julgamento. Todo ser vivo, desde Adão até o último a viver nessa terra, estará diante de Deus. E quando ele se apresentar a Deus, serão trazidos livros, no plural, livros. Nesses livros está um registro da nossa vida, desde o dia em que nós nascemos até o dia em que nós morremos. Tudo que eu fiz, que eu disse, tudo que eu pensei está registrado lá. E eu vou prestar conta a Deus por isso. Eu entendo que todos nós seremos reprovados. Nem que eu não termine isso aqui, deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Uma mentira, uma única mentira, é suficiente para lançar o homem no inferno. Pastor, o senhor está exagerando? Não. Sem Cristo, nunca haverá salvação. Porque para que eu fosse salvo por conta própria, eu teria que ser perfeito do dia em que eu nasci até o dia em que eu morri. Eu teria que viver toda a minha vida sem cometer um único pecado, porque com um único pecado eu sou sentenciado ao inferno. E a razão disso é que a Bíblia diz que se você quebrar um mandamento da lei de Deus, você é culpado de ter quebrado todos os outros. Então, uma única mentira é suficiente para lançar o homem no inferno. É por isso que nós precisamos de Cristo, querido. Porque ele foi para a cruz, e na cruz, ele pagou o preço do meu pecado.
diz, eu vou deixar, eu tenho um texto aqui muito interessante, eu vou deixar isso aqui para um outro dia. Diz Spurgeon que Jesus na cruz, ele sofreu o inferno de todos os eleitos, de todos aqueles que foram salvos, desde o primeiro até o último, todos aqueles que, o inferno que eles deveriam sofrer, Jesus sofreu. Por isso, as gotas de sangue no Getsêmani. Eu vejo pregadores, querido, eu acho hilário, sabia? É sério isso. É uma tentativa de humanizar Jesus Cristo. Aí diz assim, olha, tá vendo? Você está sofrendo pelo que você está passando, mas olha para Cristo, lá na cruz, por causa da dor da cruz, por causa da vergonha que ele ia passar, do sofrimento na cruz, né? Dos cravos, do espinho e tudo mais, do chicote nas costas, ele chorou gotas de sangue, como se Jesus estivesse chorando, porque ia sofrer o que sofreu. Irmãos, isso é tão ridículo, querido. Mas isso é uma coisa tão absurda, que se fosse verdade isso, os discípulos de Jesus teriam sido muito mais, desculpa a expressão aqui, Senhor, se eu estou blasfemando, me perdoe, teriam sido muito mais homens do que próprio Jesus. Porque só o que nós temos na história do cristianismo é homens que foram para a morte, diante de leões, diante da fogueira, e foram cantando e adorando a Deus, celebrando a Deus, porque foram achados dignos de morrer por amor a Cristo. E aí o nosso Senhor, por causa dos pregos, por causa da coroa de espinho, por causa do chicote romano, está chorando gota de sangue. Não, querido, ele está chorando gota de sangue, porque ele sabe que vai beber o cálice da ira de Deus. Aquele cálice era meu. Aquele cálice era de todos os que foram salvos. E o Senhor o bebeu por todos nós. Ele sofreu o inferno de todos nós. Ele pagou o preço do pecado de todos nós. É por isso que há salvação. Sem isso, irmão, não há salvação. Sem isso, nós estamos completamente perdidos. Queridos, como às vezes me dá uma agonia, porque esse tipo de mensagem não é mais pregada, irmãos. O que os pregadores querem é agradar as pessoas. É dizer a elas aquilo que é agradável para elas, entende? É amaciar o ego das pessoas. Não, querido, não. Volto a te dizer, um único pecado é suficiente para te lançar ao inferno. Não é minha ideia, não são os meus conceitos, é o ensino da palavra de Deus. É o que está escrito. Foi por causa disso Jesus veio. É por isso que Paulo está de novo pregando o evangelho para esses coríntios. Porque eles aceitaram o evangelho, creram em Jesus, mas por alguma razão eles se perderam. E estão vivendo como se não fossem cristãos. E Paulo diz assim, já que vocês estão agindo como se não fossem cristãos, eu vou pregar de novo a vocês. Capítulo 1 e 2, ele está tratando disso. O 3 e o 4, irmão, é o que nós vamos estudar agora. Ele trata de um entendimento errado a respeito da liderança cristã. Olha o que Paulo diz, querido. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com a comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eis o problema, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Ele está dizendo, as brigas, os ciúmes, o dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é um comportamento, Paulo está dizendo, é o comportamento da sociedade em torno de vocês. Vocês estão agindo que nem eles. Não há diferença entre a atitude deles e a atitude de vocês. Lá há brigas, aqui também há. Lá há ciúmes, aqui também há. Lá há contendas, há invejas. A mesma coisa está acontecendo com vocês. Isso é assustador. Mas essa era a realidade que aquela igreja estava inserida. E Paulo tem que tratar com ele. Queridos,
Eu quero chamar a sua atenção, porque irmãos, é uma coisa tão simples, ao mesmo tempo parece tão complicada, né? Eu sou filho de Deus. Eu tenho um Espírito habitando dentro de mim. O Espírito dentro de mim me levará a viver uma vida de testemunho, sabe? O Espírito em mim me dará o poder para que eu ajuste a minha vida à palavra de Deus. Eu vivia de uma forma antes de conhecer Cristo. O Espírito veio e habitou meu coração. Porque Ele habitou meu coração. E por quê? E veja, talvez este seja o problema da igreja de Corinto. Ao invés de continuar ensinando o Evangelho, eles se deram ao luxo de imitar a cultura da sociedade. Em vez de pregar o Evangelho e anunciar e continuar falando do Evangelho, e continuar falando de Cristo, e continuar ensinando a palavra, eles se perderam em disputas, para saber quem era o maior entre eles. Então não há pregação. Se não há Evangelho, querido, não há mudança. Você tem o Espírito, mas o Espírito está sendo sufocado, entendeu? O Espírito está sendo apagado, na verdade. Porque não há alimento para o Espírito. O alimento do Espírito é a palavra, irmãos. Não há alimento. Então não há desenvolvimento. O que há é um espírito de carnalidade no meio da igreja. A igreja está agindo da mesma forma que a sociedade ao seu entorno está agindo. Ela está fazendo as mesmas coisas que a sociedade ao seu entorno está fazendo. Isso não é viver o cristianismo, irmãos. Querido, escute o que eu vou te dizer. Ser cristão é ser diferente. E não é ser diferente por causa da roupa que eu vi. É incrível como nos mínimos detalhes nós nos perdemos, irmãos. O crente é diferente. Agora ele vai se vestir diferente. Ele vai... Não, querido, ei, nada a ver, irmãos, nada a ver. De que adianta você se vestir como um velho, por exemplo, mas ter um caráter imoral? Não adianta nada, irmãos, isso. Uma mudança tem que ocorrer no nosso caráter. O Evangelho muda o caráter do homem. O Evangelho transforma o homem, querido. Ele era um homem imoral, indecente, ele era viciado. O Espírito veio habitar dentro dele. E isso tudo foi arrancado dele, entendeu? Isso é transformação. Isso é poder de Deus. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É esse poder que entra no homem e transforma o homem, irmãos. Se não há transformação, então não há poder de Deus nessa vida, querido. É preciso que isso fique claro, irmãos. Nós tentamos nos ajustar. Veja, eu não vou defender nada do que eu falar aqui, mas aí a gente diz assim, olha, muda a roupa. Agora você não pode mais usar isso, tem que usar aquilo. Agora você não pode mais fazer isso com o cabelo, e aí começa. Agora você não pode mais ouvir música mundana. São umas coisas assim que parece que a gente... Eu não estou dizendo que você deva ouvir, eu particularmente eu não ouço, entendeu? Música secular eu não ouço. E até música cristã eu tenho dificuldade com a maioria delas, porque não tem letra na verdade, é só um monte de coisa bobas. Mas aí a pessoa diz assim, não pode isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para tal lugar, não pode. Ei, querido, as pessoas vão viver uma escravidão, querido. Eu tenho comentado com a minha esposa, eu vejo pessoas que se desviaram, e irmãos, a impressão que tem é parece que ela estava trancada dentro de um quartinho escuro, e no dia que ela viu a luz do dia, irmãos, ela sai dali, é como um cordeiro, um carneiro, entendeu? Que ele sai do curral e sai pulando. E aí, irmãos, aí você olha as redes sociais da pessoa, ela mergulha no pecado com tanto gosto, querido. E ela fala, agora eu sou livre, agora eu conheci. Mas por quê? Porque tudo que ela conheceu da religião foi escravidão. Não pode. É proibido, não faça. Ela não conheceu o amor transformador de Jesus dela. Ela não entendeu a mensagem do Evangelho, querido. Um Evangelho, o poder de Deus nos transforma, querido, não através de leis, de mandamentos, de regras. O poder de Deus nos transforma porque o Espírito vem habitar dentro de nós. É o Espírito habitando dentro de nós, querido. É nós nos alimentando com a palavra dia após dia, que essa mudança vai ocorrendo. Ele vai... Imagine um copo
com um café aqui, e eu vou colocando água cristalina dentro dele até a água vai caindo e aquela cor preta vai saindo. Daqui a pouco tá só. É isso que o Espírito Santo faz, querido. É um derramar contínuo dentro de nós, sabe? Ele vai mudando os meus conceitos errados, minha visão de mundo vai sendo transformada, vai sendo ajustada, a palavra vai me apontando o caminho. É por isso que o salmista pode dizer: olha, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Sim, é porque nós vamos sendo mudados, transformados por meio da palavra de Deus. O Espírito vai usar essa ferramenta que é a palavra para mudar quem nós somos. Eu lembro demais, irmãos, antes da minha conversão, eu lembro o que eu cria, eu lembro o que eu defendia, os conceitos que eu tinha. Achava certo. É amor, se amam não tem problema nenhum, é amor. Mas aí eu fui para a palavra, irmãos, e eu pude compreender o que é amor à luz da palavra de Deus. E é lógico, todos aqueles pensamentos que eu tinha foram trocados por pensamentos novos. Esse é o poder de Deus agindo na nossa vida, irmãos. É essa transformação que Cristo faz em nós por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito, não há crescimento, não há mudança, não há transformação. Sem o Espírito, nós ficamos à mercê de mandamentos, de regras, de regulamentos e de um monte de outras coisas. Que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, que tem a aparência de piedade, mas não tem o poder. Parece ser piedoso, mas não tem o poder que transforma. Alguns nos chamam, querido, de igreja sem doutrina. Eu já ouvi muito, pastor, sua igreja não tem doutrina. Eu já ouvi isso. O engraçado é que quando você vai conversar com a pessoa, ela não sabe o que é doutrina. Ela não tem nem noção do que é doutrina. Ela aprendeu que doutrina é algo lá, isso assim, assim. Irmãos, nada a ver, querido. Na verdade, nenhuma igreja nessa cidade prega a doutrina como nós pregamos. Nenhuma. Eu desafio, querido. A questão, irmãos, a grande questão é que viver por regras, viver por regulamentos, faz pessoas religiosas, hipócritas muitas vezes, mas não pessoas transformadas. Porque a transformação não vem das regras nem dos regulamentos. A transformação vem do Espírito que habita em nós e que é alimentado diariamente pela palavra de Deus. Eu vou deixar o restante para depois, querido, porque nós temos a ceia agora e isso vem bem a calhar, sabia? Porque nós estamos realmente hoje no dia de ir à mesa do Senhor. O dia de lembrarmos o sacrifício de Jesus, do porquê Ele morreu, o que se espera de nós que somos cristãos, que temos o Espírito habitando em nós. Então eu queria convidar você para esse momento.